Bom, pessoal, esse aqui é o vídeo de número 03 da sequência de vídeos, onde estamos analisando a respeito da afetação de mais de 40 imóveis particulares na cidade de Santos por parte da Prefeitura de Santos, do município de Santos, onde a Prefeitura, na prática, tomou a maior parte do terreno desses imóveis, sem dar nenhum tipo de conhecimento aos proprietários. Numa lei de dezembro de 2019, que foi votada a toque de caixa na Câmara Municipal de Santos. É a Lei Complementar 1087 de 2019, e já temos dois outros vídeos, né, anteriores a este, vídeo 1 e vídeo 2, onde está sendo abordado desde o início essa história, né? Então, se você chegou aqui direto nesse vídeo 3, seria importante voltar, né, ao vídeo número 1 e ao número 2 para entender toda a questão, as implicações jurídicas e seu direito de indenização. De que forma você que teve seu imóvel afetado em um dos incisos do artigo 78 dessa Lei Complementar 1087 de 2019 de Santos, né, de que forma que você pode correr atrás do seu direito para indenização. Então, vídeo 1 e vídeo 2, você vai entender essa parte. Essa aqui é uma continuidade, é o vídeo 3, onde eu fiquei faltando de acrescentar aspectos jurídicos a respeito dessa situação em relação a qual categoria seria esse tipo de intervenção na propriedade privada, né? Então, como continuidade do vídeo 2, eu vou passar direto essa análise, né? Nós estávamos falando lá no vídeo 2 a respeito da doutrina. O que que é a doutrina? A doutrina é como se fosse uma obra jurídica, ela é uma obra jurídica feita por um especialista na área do direito, para os leigos que não entendem o que é isso, né? Porque é um jargão, é uma linguagem própria do meio jurídico, a questão da doutrina, senão vocês vão pensar que tem alguma coisa a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. A doutrina, quando a gente chama nesse nome, a gente está se referindo a algum livro de direito, algum autor de direito renomado na área, onde ele faz um estudo do tema que ele está abordando, né? E podemos dizer que no Brasil, o maior nome na área do direito administrativo, que é o ramo do direito que aborda a questão da, por exemplo, das intervenções na propriedade privada por parte do Estado, o maior nome é o Eli Lopes Meireles, né? É um saudoso autor brasileiro, um renomado autor, que já é falecido há muitos anos, né? E a sua obra Direito Administrativo Brasileiro, ela vem sendo atualizada pelos seus filhos, por pessoas que ficaram, né, depois dele, que assumiram esse trabalho de ir atualizando essa obra, né? Quem é advogado, quem é do meio jurídico conhece bem, porque é uma obra referência, é uma obra que todo estudante de direito que tenha chegado nesse estudo tem que conhecer. Então, eu vou compartilhar aqui a tela exatamente do ponto onde eu parei lá, né, no vídeo 2, que é a respeito da fundamentação jurídica para você fazer seu pedido de indenização. Você precisa ter base jurídica, porque você vai pedir, né? Então, no vídeo 2 eu abordei toda essa base jurídica, toda essa parte da fundamentação para você pedir sua indenização. E aqui é uma continuidade, né? Então, eu estava abordando aqui, ó, muito importante, interessante ter consultado essa obra do Eli Lopes Meireles, onde ele, na parte de intervenção na propriedade privada, ele tece aqui seus estudos a respeito do que seria, né, essa forma de intervenção que até o próprio Ministério Público, o promotor de justiça de Santos, está defendendo, de que essas invasões, vamos dizer assim, que a prefeitura fez, essa tomada de parte desses imóveis, eles estão querendo categorizar como sendo uma limitação administrativa, né? Então, só para relembrar lá do vídeo 2 que eu expliquei, né, que tem a questão da desapropriação, quando você retira do domínio do particular um determinado imóvel, você expropria ele mediante justa e prévia indenização em dinheiro, né? Pelo menos é o que reza a Constituição Federal, que deveria ser assim, né? Sabemos bem que a questão de desapropriação muitas vezes dá muito problema na justiça, porque o valor que eles querem indenizar o dono, muitas das vezes, é abaixo do que realmente vale o imóvel, né?
Então, assim, a primeira forma de intervir na propriedade privada no imóvel de alguém é através da desapropriação. A segunda seria a servidão administrativa. Então, eu expliquei essas duas formas lá no vídeo 2. Então, a terceira, que seria o que nós estamos abordando aqui, né, estudando o Eli Lopes Meireles, a terceira é a limitação administrativa. Então, eu já pontuei aqui, eu já marquei as partes principais da obra dele a respeito disso, de limitação administrativa. O que que seria essa figura jurídica da limitação administrativa, né? A limitação administrativa é uma das formas pelas quais o Estado, no uso de sua soberania interna, intervém na propriedade e nas atividades particulares. As limitações administrativas representam modalidades de expressão da supremacia geral que o Estado exerce sobre pessoas e coisas existentes no seu território, decorrendo do condicionamento da propriedade privada e das atividades individuais ao bem-estar da comunidade. Então, nós vemos aqui que é uma das formas do poder público intervir na sua propriedade privada. Essa limitação administrativa ela pode recair sobre pessoas e também sobre coisas, é o que está aqui na doutrina dele, né? Aí ele passa aqui para o conceito e a natureza jurídica. O conceito de limitação administrativa não tem sido convenientemente difundido pela doutrina, resultando daí deploráveis indistinções na legislação e na jurisprudência pátrias, que ora a confundem com restrição de vizinhança, ora com servidão predial, ora com servidão pública, que é aquela instituída pelo poder público, a servidão administrativa, e até mesmo com a desapropriação. Então, aqui ele está fazendo uma crítica, falando que muitas vezes a limitação administrativa ela é confundida com outras figuras jurídicas. E a gente vê isso bastante na questão dessa lei complementar 1087. Por quê? Porque, a despeito dela ser um plano de mobilidade urbana, eles colocam ali como uma limitação administrativa em cima desses imóveis particulares, um tipo de intervenção que, na prática, você está desapropriando, ou no mínimo esvaziando o valor desses imóveis, né? Então já deixou de ser uma limitação e passou a ser, né, uma imposição que inviabiliza de você utilizar e fruir do seu bem jurídico, do seu imóvel de maneira livre, né? Na prática, é como se fosse uma desapropriação. E você vê que o Eli Lopes Meireles aqui, ele fala exatamente isso, né? Ele já começa a conceituação aqui na obra dele, fazendo essa crítica, né? Que existe muita confusão das figuras jurídicas, né? Que muitas vezes se usam umas com o nome das outras. Aí, continuando aqui a fala dele, impõe-se por isso que, fixando o conceito de limitação administrativa, se apreciam os caracteres, ou seja, as características distintivas de todos esses institutos assemelhados, mas inconfundíveis na sua natureza e nos seus efeitos jurídicos. Então, aqui ele está falando que você vai saber categorizar de maneira correta uma intervenção na propriedade privada quando você analisa de maneira minuciosa quais são as características daquele tipo de intervenção na propriedade privada que está sendo feita e os seus efeitos jurídicos. Ou seja, qual que é o efeito jurídico que de fato é aplicado sobre aquela pessoa, sobre aquele bem que está sendo afetado, né? Então, aqui já indo para a parte que eu grifei, que são as partes importantes para o nosso caso aqui que nós estamos analisando, limitação administrativa é toda imposição geral, ou seja, que tem duas características, é uma imposição do Estado sobre o particular e é geral, ou seja, eu não posso colocar uma limitação administrativa de maneira escolhida, aquele imóvel, aquele outro, igual a lei complementar 1087 está fazendo nos seus incisos dos artigos 78. Ela está selecionando de maneira distinta, apontando até o número das casas que está afetado, né? Rua tal, número tal. Você pode olhar lá nos incisos do artigo 78, você vai ver que está lá, afetando os imóveis número tal da rua tal e número tal da rua tal. Porque muitas vezes, como ele quer fazer uma passagem, ele afeta o imóvel que está aqui nessa rua e afeta o que está nas costas dele. Então, ele fala muito isso lá nos incisos, você vai ver, afetando os imóveis de número tal dessa rua e os de número tal dessa rua. E coloca o número dos imóveis. A partir do momento que fez isso a lei, ela já deixou de ser geral. Então, ela já não é mais uma limitação administrativa. Segue aqui o Eli Lopes Meireles.
Essa imposição tem que ser geral, gratuita, ou seja, tem que ser uma imposição que, pela sua generalidade, ela não pressuponha indenizar ninguém, que ela não tire valor do bem de ninguém. Por isso que está escrito gratuito. Unilateral, porque é o Estado que está impondo, não depende da vontade do particular, e de ordem pública, ou seja, uma ordem, quando você fala que é de ordem pública uma norma, é porque ela tem uma imposição fundada no interesse público de toda a coletividade. E ela é condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares, ou seja, ela coloca condições. Fala, estou te afetando aqui nisso, eu, Estado, estou afetando seu imóvel nesse ponto e condiciono o uso desse imóvel a essas circunstâncias que eu estou te impondo aqui. Você tem que usar assim, assado, assim, você pode ir até aqui, não pode ir até ali. Você tem que, por exemplo, ceder um espaço na frente da sua casa para que tenha, é um exemplo que eu estou criando, né? Colocar uma placa de numeração do seu imóvel que tem que ter um formato assim, por questão de, sei lá, de uma necessidade de cunho histórico, né? Vamos dizer que se nós estamos tratando de imóveis que estão numa rua histórica de uma cidade, é um exemplo, né? Ele impõe que determinadas coisas têm que ser feitas de determinado jeito, né? Então, você vê aqui que a limitação administrativa é uma imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, e ela é condicionadora do exercício de direitos ou de atividades. Então, as limitações administrativas são preceitos de ordem pública, derivam comumente do poder de polícia inerente e indissociável da administração e se exteriorizam em imposições unilaterais e imperativas, é aquilo que eu falei, não depende da vontade de duas partes, é só a parte do Estado. E ela é imperativa porque o particular não pode se opor contra ela, né? Pelo menos em tese. Se estiver seguindo a legalidade, não dá para se opor. Por isso que é imperativo. Sob a tríplice modalidade positiva, ou seja, de que forma que vai se dar essa limitação administrativa? Você vai ter que fazer algo, negativa, você vai ter que não fazer algo, ou permissiva, você vai ter que deixar de fazer algo, né? No nosso exemplo aqui, qual que seria se fosse usar essa conceituação de que a instituição dessas passagens de renovação são limitação administrativa? Eu vou ter que fazer, ou seja, eu construí uma casa nova, eu vou ter que fazer a passagem para a prefeitura, né? A partir do momento que eu construir e mexer, eu não posso fazer também. Aqui mistura os dois. Você não pode fazer construção sua na área que seria destinado para a tal da passagem. Então, tá aqui, ó. No primeiro caso, o particular fica obrigado a realizar o que a administração lhe impõe. No segundo, deve abster-se do que lhe é vedado. No terceiro, deve permitir algo em sua propriedade. Seguindo aqui, em qualquer hipótese, porém, as limitações administrativas hão de corresponder às justas exigências do interesse público, que as motiva, sem produzir um total aniquilamento da propriedade. É aí que vem a ressalva do Eli Lopes Meireles aqui na sua doutrina. Ele deixando bem claro aqui, né, dentro do ensinamento dele, da classificação das limitações administrativas, ele coloca já a condição já de cara, né, como se fosse um aviso mesmo, né, para quem está estudando aqui a doutrina dele, que essa limitação ela não pode ser usada como desculpa para você aniquilar totalmente a propriedade. Então, é aí que ele fala, ó, deve corresponder às justas exigências do interesse público que as motiva, sem produzir um total aniquilamento da propriedade ou das atividades reguladas. Essas limitações não são absolutas nem arbitrárias. Encontra seus lindes nos direitos individuais assegurados pela Constituição e devem expressar-se em forma legal. Só são legítimas, vou até aumentar aqui esse pedaço, só são legítimas as limitações administrativas quando representam razoáveis medidas de condicionamento do uso da propriedade, ou seja, razoável, aquilo que está dentro do justo, do bom senso, em benefício do bem-estar social, e não impedem a utilização da coisa segundo sua destinação natural.
Ou seja, é outro aviso que deixa aqui ele no seu ensinamento. Você não pode aniquilar o valor dessa propriedade que está sendo limitada no seu uso, e você também não pode, de uma maneira, seja direta ou indireta, impedir a utilização da coisa segundo a destinação para a qual ela foi feita. Se você tem um terreno, um lote, um imóvel, ele foi feito para você usar e fruir, seja para fins comerciais, para fins residenciais, você tem aquele lote, né, aquele X metros quadrados para você usar e fruir. Então, se a administração pública, o poder público, ele coloca ali uma suposta limitação administrativa, que na prática te impede de utilizar a coisa, de usar, de fruir, né? Ou então coloca uma restrição tão acentuada que só lhe permite assim, ó, um filetinho assim de liberdade de para você usar e fruir daquele seu bem, você já aniquilou a propriedade, né? Segue ele aqui. Além disso, para que sejam admissíveis as limitações administrativas sem indenização, como é de sua índole, ou seja, está querendo dizer que as limitações administrativas têm como sua característica, faz parte da característica da limitação administrativa não indenizar, não ser necessário indenizar ninguém. Então, é outro alerta que ele coloca. Além disso, para que sejam admissíveis essas limitações administrativas sem indenização, como é de sua índole, hão de ser gerais. Mais uma vez, ele fala do caráter da generalidade das limitações administrativas. Isto é, dirigidas a propriedades indeterminadas, indeterminadas. Ou seja, não pode vir uma leizinha lá de mobilidade de Santos e colocar lá, vou colocar uma limitação administrativa aqui, você vai ter que construir uma passagem, que na prática é como se fosse uma rua de pedestre para mim, né? E eu vou escolher as casas ainda, vou botar lá no artigo 78, nos incisos, né, as propriedades que eu quero afetar de maneira individual. Fez isso aqui, você já fulminou a caracterização de uma limitação administrativa, não é mais, né? Isso aqui, tá vendo que é o maior doutrinador do Brasil que já teve até hoje, o mais respeitado na área de direito administrativo, está falando, não sou eu que estou falando isso. Para situações particulares, aí ele vem aqui colocando, né, uma hipótese, né, para situações particulares que conflitem com o interesse público, a solução será encontrada em outro instituto, que é o que eu abordei no vídeo 2, na servidão administrativa ou na desapropriação. É exatamente o que a gente defendeu aí no processo judicial, que eu estou representando a minha cliente, exatamente essa tese que estamos defendendo, com base na doutrina dele e também nos julgados dos tribunais. Né? Se você precisa afetar alguém de maneira individual, determinada, escolhida, você tem que lançar a mão desses outros dois institutos, que seria a servidão administrativa ou a desapropriação. Só que eles não fizeram isso por quê? Por que a Prefeitura de Santos, o município, não fez? Porque eles sabiam que, ao fazer isso, naturalmente eles já iam ter que indenizar essas pessoas. Então, eles utilizaram um artifício, um ardil, que é como se fosse, né, o nome que a gente dá para uma manobra maldosa, né, já com má fé, eles usaram desse ardil para poder escapar da responsabilização de indenizar essas pessoas, né? Então, está falando aqui, né, retomando, para situações particulares que conflitam com o interesse público, onde o poder público precisa intervir naquela propriedade, a solução será encontrada na servidão administrativa ou na desapropriação, mediante justa indenização. Ele fala justamente isso aí, justa, isso aí já é um pressuposto. Você afetou por servidão, por desapropriação, o primeiro resultado, o primeiro efeito prático jurídico que vai ter ali, justa e prévia indenização em dinheiro, que é o que preconiza a Constituição Federal. Nunca na limitação administrativa, cuja característica é a gratuidade e a generalidade. Então, aqui a gente pega duas características, duas palavras que servem para poder dizimar essa tese de quem fala a favor das passagens como mera limitação administrativa. Porque aqui, segundo essa doutrina que estamos analisando e estudando, essas duas características que faz com que a limitação administrativa seja de fato uma limitação administrativa. É a gratuidade e a generalidade. O interesse público a ser protegido pelas limitações administrativas, observa a Lesse, pode consistir na necessidade de evitar um dano possível para a coletividade,
segundo modo de utilização da propriedade particular, como pode, ao revés, consistir na necessidade de assegurar à coletividade uma determinada utilidade específica que os bens particulares sejam aptos a produzir, juntamente com a utilidade genérica, mais uma vez falando aqui na generalidade, utilidade genérica para o particular proprietário. Ah lá, ó. Na defesa desses interesses coletivos é que atua o poder público, coartando direitos individuais, condicionando o uso da propriedade privada e regulamentando atividades particulares que afetem diretamente a comunidade, vale dizer, policiando tudo quanto possa refletir no bem-estar geral. Para tanto, o poder público edita normas genéricas de conduta, ou seja, as leis, ou baixa provimentos específicos de atuação administrativa, através dos decretos, regulamentos, provimentos de urgência, etc. Então, visando a ordenar as atividades individuais no sentido social em que deve ser exercida. Essas limitações, conquanto possam atingir quaisquer direitos ou atividades individuais, incidem preferentemente sobre a propriedade imóvel. Então, vou passar para a próxima página. Então, eles atingem preponderantemente propriedades imóveis. Vamos seguir aqui na doutrina, que tem coisas mais importantes que ele segue falando. Na apropriação da propriedade particular em si mesma. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui eu cortei, às vezes, algumas páginas para ir direto ao ponto que nos interessa. Dessa distinção entre os objetivos das duas categorias de normas, resulta que a limitação administrativa, como medida geral de ordem pública, protege e obriga indistintamente todos os indivíduos, como membros da comunidade administrada. Você vê que ele fala indistintamente todos os indivíduos, por exemplo, daquela cidade, daquela comunidade ali, Santos, São Paulo. Ao passo que a restrição de vizinhança, como medida de interesse particular dos vizinhos, só alcança os proprietários. Não há confundir também limitação administrativa com servidão predial. Servidão predial é direito real sobre coisa alheia. É um ônus que grava o prédio particular em benefício de outro ou outros, mediante convenção ou uso capião, sendo o poder público estranho à sua constituição e desinteressado de sua utilização. Aqui ele está falando daquela servidão predial que é prevista no Código Civil, que é feito entre particulares. Do mesmo modo, não se confunde limitação administrativa com servidão administrativa ou pública. Enquanto a limitação administrativa é uma restrição geral, mais uma vez ele fala, pontua isso aqui muito, é uma restrição geral e gratuita, imposta indeterminadamente às propriedades particulares em benefício da coletividade. A servidão administrativa ou pública é um ônus especial imposto a determinada propriedade. É exatamente o que fez a Lei de Mobilidade de Santos, a Lei Complementar 1087. Ela gravou esses imóveis de maneira determinada, né? Então, ela fez uma servidão administrativa usando um artifício como se fosse uma mera limitação administrativa. Ela trocou as duas coisas de maneira intencional, a gente sabe disso. Porque ali, dentro da prefeitura, né, dentro da Secretaria de Planejamento Urbano, eles têm uma procuradoria do município, tem assessoria jurídica, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo quando eles editam um anteprojeto de lei. Né? Ali não existe leigos no direito, eles sabem bem tudo que eles estão fazendo. Então, por isso que é intencional, sim. Então, ele fala aqui que a servidão administrativa ou pública é um ônus em especial imposto à servidão, a determinada propriedade, mediante indenização do poder público, se houver prejuízo, que foi o caso desses imóveis, para propiciar a execução de algum serviço público. Assim, por exemplo, o recuo dos edifícios é tipicamente uma limitação administrativa, aquilo que é previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo, no Código de Obras do município. Recuo de edifício atinge a todos os munícipes, de maneira geral. Todos que estão dentro do município é afetado por aquela limitação. Isso sim é uma limitação administrativa. Ao passo que o atravessamento de um terreno, olha aqui que exemplo que o Eli Lopes usou na sua doutrina, ao passo que o atravessamento de um terreno específico com aqueduto para abastecimento de uma cidade é caracteristicamente uma servidão administrativa.
Por fim, importa distinguir a limitação administrativa da desapropriação. É aquilo que eu já falei no vídeo 2 também. Essa é a mais fácil de distinguir. Nesta, a transferência da propriedade individual, ou seja, na desapropriação, para o domínio do expropriante, com integral indenização. Naquela, que é a limitação, há apenas restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários. Mais uma vez, ele sinaliza isso aqui. Sem qualquer indenização, se estiver seguindo esse preceito, que é uma imposição genérica para todo mundo. Vê-se, pois, que a limitação administrativa difere tanto da servidão administrativa como da desapropriação. A limitação administrativa, por ser uma restrição geral, mais uma vez falando aqui geral, e de interesse coletivo, em regra, não obriga o poder público a qualquer indenização. Por isso que eles usaram e estão militando essa tese nessa causa aí, que eu estou advogando, e a mesma situação para todos os demais afetados nessa lei, né? Eles estão militando por essa tese porque, em regra, é essa a característica dele. Ele não permite ter uma indenização, mas não permite desde que siga o caráter de generalidade. É isso que os defensores da passagem não falam e nem vão falar para você nunca, né? A servidão administrativa ou pública está falando que ela é de caráter geral, a limitação administrativa no interesse coletivo. Se ela for seguida nesses modos, em regra, não obriga o poder público a qualquer indenização. A servidão administrativa, como ônus especial a uma ou algumas propriedades, está vendo aqui? Exige indenização dos prejuízos que a restrição acarretar aos particulares. Por isso que eles não colocaram como servidão. A desapropriação por retirar do particular sua propriedade ou parte dela impõe cabal indenização do que foi expropriado e dos consequentes prejuízos. Distingue-se da desapropriação indireta, porque esta, ou seja, ele ainda fala aqui da desapropriação indireta. Esta pressupõe o apossamento do bem ao reverso do que ocorre na limitação. Do exposto, ou seja, de tudo que ele ensinou aqui, resulta que a limitação administrativa não constitui restrição especial nem despojamento da propriedade. Então, tá vendo? A limitação administrativa ela não pode constituir uma restrição especial, ou seja, específica, feita só sobre alguns escolhidos, e nem despojamento da propriedade. Não pode esvaziar a sua propriedade, seja tirando ela totalmente ou esvaziando o valor econômico dela, que é o que aconteceu nesses imóveis. Casos em que, se o interesse público o exigir, impõe-se a servidão administrativa a desapropriação, ou seja, matou a conclusão do negócio aqui, né? Quanto à caracterização do que é esse tipo de afetação que eles fizeram. Conforme a amplitude do impedimento imposto ao proprietário. Aí vem aqui, as limitações administrativas são, por exemplo, aí é o Eli Lopes fazendo os exemplos, o recuo de alguns metros das construções em terrenos urbanos e a proibição de desmatamento de parte da área florestada em cada propriedade rural. Mas, aqui que está o pulo do gato, ó, vou até aumentar. Mas, se o impedimento de construção ou de desmatamento atingir a maior parte da propriedade ou a sua totalidade, deixará de ser limitação para ser interdição de uso da propriedade. E, neste caso, o poder público ficará obrigado a indenizar a restrição que aniquilou o direito dominial e suprimiu o valor econômico do bem, que é exatamente o que aconteceu nesse caso aí, da Lei de Mobilidade de Santos. Pois ninguém adquire terreno urbano em que seja vedada a construção, não foi o que eu falei no início do vídeo 2, onde eu coloquei para vocês, e no início do vídeo 1 também, onde eu coloquei a gravação do corretor conversando comigo, falando, olha, eu até queria comprar a tua propriedade aqui, estou com 2 interessados. Foi no início do vídeo 1, que eu já mostrei logo no início essa gravação. Eu tenho aqui 2 interessados que queria comprar para fazer um empreendimento, mas um negócio aí de servidão, depois que vai pegar metade do teu terreno, não tem como os caras comprar. É exatamente o que o Eli Lopes Meirelles já falava aqui na doutrina dele, ó. Pois ninguém adquire terreno urbano em que seja vedada a construção, como também nenhum particular adquire terras ou matas que não possam ser utilizados economicamente,
segundo sua destinação normal. Precisa ser mais óbvio do que isso? Precisa até, né? Eu até entendo. Aqui é uma questão doutrinária. Ele Lopes está, né? Ele está esmiuçando o assunto, porque esse é o papel dele, é ensinar. Essa doutrina ela é direcionada para alguém que está fazendo a faculdade de Direito, que está aprendendo, né? Então, mas aqui parece que para a Prefeitura de Santos, para esses vereadores que votaram essa lei, que enfiaram isso goela abaixo dessas pessoas, dessas vítimas, que esse é o nome para poder falar quem foi afetado por isso, parece que para eles, para esses imbecis, precisa colocar desenhado para eles entenderem, tem que colorir ainda, que é para eles entenderem. Se o poder público retira do bem particular seu valor econômico, olha o que ele fala aqui, ó. Se o poder público retira do bem particular seu valor econômico, há de indenizar o prejuízo causado ao proprietário. Essa regra que deflui do princípio da solidariedade social, segundo o qual só é legítimo o ônus suportado por todos em favor de todos. Ou seja, não pode o ônus ser suportado por um ou por outro escolhido em favor de toda a comunidade, que é o que eles estão querendo fazer com todos esses proprietários que foram vitimados por isso, né, por essa imbecilidade. Não tem exceção no direito pátrio, nem nas legislações estrangeiras. É interdição de uso da propriedade, não desapropriação indireta, porque não há apossamento da propriedade pelo poder público, ou seja, ele esvaziou o valor econômico sem formalmente se apropriar do bem, né, através de um decreto expropriatório, um decreto de desapropriação. Então, aqui nós podemos ver bem, né, fechando bem a parte doutrinária, a caracterização de qual figura jurídica esses tipos de afetações, né, para fazer passagem de renovação urbana no terreno particular das pessoas, que tipo de categorização jurídica ele se encaixa, que é uma servidão, na prática é uma servidão. Só que além de ser uma servidão, é uma servidão que tem características de tombamento também, porque conforme eu expliquei, mostrei lá as respostas do perito no processo judicial, lá no vídeo 2, no vídeo anterior, eu fiz a pergunta para ele, né? Só relembrando aqui, eu perguntei: é certo entender que, diante da situação que está se colocada para esse imóvel, somente a possibilidade de fazer pequenas reformas no bem atualmente lá existente? Ele respondeu que sim, que seria exatamente essa a lógica, né? Bom, aqui agora, após mostrar e fechar a questão da doutrina do Eli Lopes Meirelles sobre a limitação administrativa, e o comparativo com os outros institutos jurídicos, que é a servidão administrativa, principalmente, agora eu vou aqui, a título de curiosidade, né, mostrar para vocês uma análise que eu solicitei, que eu fiz, utilizando a inteligência artificial, né, a inteligência artificial, e não é dessas baratinhas que está em qualquer telefone, isso aqui é uma inteligência artificial paga, né, voltada para o meio acadêmico, para o meio científico, onde eu fiz questão de fazer algumas perguntas sobre essa situação da parte jurídica, sobre a inconstitucionalidade das medidas dessa lei, né? E eu vou tentar passar rapidamente aqui para não estender mais o vídeo, né, que já está com mais de meia hora. Então, vamos direto ao documento aqui. Análise da IA sobre a Lei Complementar 1087 de 2019 de Santos, São Paulo. Aí eu coloquei aqui, né, com o texto eu peguei e joguei todos o texto dos artigos dessa lei, principalmente os artigos que afetam esses imóveis particulares, né? A exemplo do artigo 66, 67, 68, 68, inciso 5, 78, 71, 74, se eu não me engano, até o 77. Foi do quase que, assim, eu não anotei aqui agora, mas foi do 66, se eu não me engano, onde começa o plano peatonal, até o artigo 78, onde afeta as casas e imóveis lá. Aí vamos ver o que essa inteligência artificial analisou aqui, que eu achei muito valoroso e interessante, para vocês verem até mesmo a qualidade desse tipo de tecnologia hoje em dia, né? Na hora de fazer uma análise jurídica e tudo, eu achei que isso aqui realmente poderia ser uma coisa, uma bobagem, que ia sair muita coisa errada, mas olhem só o que foi que ela analisou. Com o texto dos artigos em mãos, é possível realizar uma análise técnica detalhada sobre a inconstitucionalidade
e o abuso de direito referente às passagens obrigatórias. Isso é a inteligência falando, com foco especial na passagem de renovação urbana, instituídas pela Lei Complementar 1087/2019 de Santos. A análise a seguir está estruturada para ser objetiva e densa em detalhes técnicos, como solicitado. Análise jurídica, inconstitucionalidade e abuso de direito. O instrumento da passagem de renovação urbana, isso é a inteligência artificial, isso aqui tudo foi ela que escreveu isso aqui. Eu pedi, inseri os dados, fiz as perguntas e isso aqui é a resposta. O instrumento da passagem de renovação urbana é um exemplo de intervenção urbanística do poder público na propriedade privada. A questão central é determinar se essa intervenção respeita os limites impostos pela Constituição Federal, especialmente o direito de propriedade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 1. Natureza jurídica, limitação administrativa ou desapropriação indireta? Aqui a inteligência artificial fazendo análise do que nós estávamos falando agora da doutrina do Eli Lopes Meireles, né? Das distinções dos institutos, a natureza jurídica. A primeira etapa da análise é classificar o que é a passagem de renovação urbana. Limitação administrativa são imposições de caráter geral que não esvaziam o conteúdo econômico da propriedade e, por isso, não geram dever de indenizar. Exemplo, recuos obrigatórios, coeficiente de aproveitamento. Servidão administrativa é um ônus real de uso imposto pelo Estado a um imóvel privado para um fim de interesse público. Gera direito à indenização se comprovado o prejuízo efetivo. Desapropriação é a transferência compulsória da propriedade para o poder público mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. A desapropriação indireta ocorre quando o Estado se apossa do bem ou esvazia economicamente sem o devido processo legal, gerando ao proprietário o direito de buscar indenização posterior, a ação de desapropriação indireta. A passagem de renovação urbana, conforme descrita na lei, excede as características de uma simples limitação ou servidão administrativa. Os artigos 67 e 68 impõem um conjunto de obrigações tão severo que se aproxima de um esvaziamento completo do direito de propriedade sobre a faixa de terreno afetada. Isso é inteligência artificial falando, é bom lembrar. Olha que análise inteligente que ela fez, hein? Que ela já, conforme os seus algoritmos, né, o nível de desenvolvimento que ela já adquiriu, essa que eu utilizei, ela sozinha chegou nessa conclusão aqui, que ela passa até mesmo a questão da servidão. Você vê que eu, na minha opinião, ainda acho que talvez poderia ser configurada uma servidão. Ela já foi mais direta, ela falou isso aqui passa a limitação e passa a servidão administrativa. O nível de intervenção de obrigações que são impostas por artigo 67 e 68 dessa lei complementar 1087 é tão severo que se aproxima de um esvaziamento completo do direito de propriedade. Argumentos para caracterizar como desapropriação indireta. Perda do uso exclusivo. Primeiro argumento. O artigo 68, inciso 1, obriga o proprietário a garantir o uso público irrestrito por 13 horas diárias, sem qualquer cerceamento ou dispositivos de controle de acesso. Isso remove do proprietário o direito fundamental de usar, gozar e dispor de seu bem com exclusividade. A área se torna, na prática, uma extensão da via pública. Exatamente o que eu falei nos vídeos anteriores para vocês. Que praticamente isso é uma extensão da via pública, é como se fosse extensão da rua. Então, ela perde, o proprietário perde o uso exclusivo. 2. Ônus perpétuo. O artigo 71 estabelece que o uso público não poderá ser eliminado, transformando o ônus em uma restrição perpétua sobre o imóvel. 3. Custos de manutenção públicos e impostos ao privado. O proprietário é obrigado a garantir pavimentação, iluminação, limpeza e conservação. Artigo 68, incisos 6 e 7. Ou seja, ele arca com os custos de manutenção de um espaço que foi convertido para uso público, transferindo para o particular uma obrigação que seria do município. Que é exatamente o que eu também já argumentei, já falei, né? Quando eu mostrei lá no vídeo 1, os abusos, né? O que fala esses artigos, né? Esses artigos absurdos, falando que eu tenho que cuidar, que eu tenho que gerir a passagem, que eu tenho que botar placa,
que eu tenho que controlar trânsito, né? Exatamente o que eu falei, a inteligência artificial também percebeu a mesma coisa. Permeabilidade visual e demolição de muros. A obrigação de não haver muros, artigo 68, inciso 5, e de demolir os existentes, artigo 68, inciso 8, representa uma interferência drástica na segurança e privacidade do restante do imóvel. Ao impor o uso público e transferir os custos de manutenção, o município efetivamente se apropria dos atributos dominiais de uma porção do imóvel sem realizar o procedimento de desapropriação formal. Esta é a configuração clássica da desapropriação indireta. Então, preciso falar mais alguma coisa? 2. Violação ao princípio da justa e prévia indenização em dinheiro. Se a passagem de renovação urbana constitui uma desapropriação indireta, a contrapartida oferecida pelo município precisa ser analisada sob a ótica do artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, que exige indenização justa, prévia e em dinheiro. A lei municipal fala em todos os requisitos, não é em dinheiro. Os artigos 73, 74, 75 oferecem como benefícios, entre aspas, um potencial construtivo adicional e um redutor temporário do IPTU, que é o coeficiente de mobilidade urbana. Estes não são dinheiro. Potencial construtivo é um bem de valor especulativo, que só se converte em vantagem econômica se o proprietário tiver interesse e capacidade financeira para realizar uma nova construção, ou se houver mercado para sua venda, transferência do direito de construir. Então, aqui está falando que é uma falsa compensação, que é muito também é, abordada e defendida até pelo promotor de justiça, né, que está defendendo com unhas e dentes essas passagens de renovação urbana, né? Tanto ele quanto a Prefeitura de Santos usa isso aqui como argumento no processo e em outros procedimentos aqui também, a respeito dessa lei aí, debates públicos, né? Fala que isso é um benefício, que isso já compensaria o dono pela garfada que estão fazendo em cima do lote do imóvel dele. Você vê que a própria inteligência artificial teve a capacidade de analisar isso aqui e falar que isso aqui é um benefício falso, né? Isso aqui não é compensação em dinheiro, você está esvaziando o potencial do imóvel, você está esvaziando o valor econômico dele, está fazendo um imóvel que valia X no mercado, desabaça o seu valor e está querendo pagar para o dono por essa prejuízo, por essa desvalorização, em forma de supostos benefícios que não vão ser utilizados por todos os tipos de proprietário, né? E mesmo aqueles que utilizariam esses benefícios aqui, teria que ser em situações muito específicas que não se encaixa com a realidade do dono atual do imóvel. Então, isso aqui é como se fosse é uma burla mesmo, é uma maneira malandra de você contornar um prejuízo que está sendo claro ali, que é visível aos olhos de todos, é uma maneira de você contornar, né, e querer fingir que você de alguma maneira compensou aquele dono, né? Isso aqui é safadeza, o nome disso aqui não tem outro nome para isso. Isso é safadeza pura. Até a inteligência artificial soube chegar nessa conclusão. Ó. Não é prévia, está falando sobre os requisitos, fala sobre o que seria essa indenização que a lei de mobilidade de Santos prevê. A indenização não é prévia. A indenização, né, entre aspas, na forma de benefício, só ocorre após a implantação da passagem e não de forma prévia. E isso até o perito judicial falou lá no resultado da perícia, nos esclarecimentos do perito, ele falou justamente isso aqui. A indenização em forma de supostos benefícios só ocorre após a implantação da passagem, não de forma prévia, como manda a Constituição, para permitir que o proprietário adquire outro bem equivalente. E não é justa. A justiça da indenização é altamente questionável. Olha o que a inteligência artificial falou aqui. A justiça dessa indenização é altamente questionável. Um proprietário que não deseja ou não pode edificar mais em seu lote, seja por falta de recursos, que é o caso dessa minha cliente, seja por imóvel, já atender suas necessidades, não recebe benefício real algum do potencial construtivo adicional que foi ofertado, né? Foi carinhosamente ofertado por essa lei, né? A indenização para ele é inócua, ou seja, eu não sou um construtor, não sou um empreendedor, não tenho recurso para melhorar esse imóvel, então nunca vou usar esse potencial construtivo adicional. Para mim não vale de nada, ele não é nenhum tipo de indenização para mim. O benefício fiscal é temporário, conforme o artigo 75, enquanto a perda da propriedade sobre a faixa da passagem é permanente, artigo 71.
A contrapartida é, portanto, desproporcional ao sacrifício imposto. Essa prática, conhecida como pagamento em solo criado, é uma coisa que nem eu conhecia. Eu vou pesquisar mais sobre isso, para talvez até utilizar isso aqui numa segunda instância, né? Porque eu não conhecia esse termo. Eu vou até pesquisar sobre isso aqui. Eu não sabia que isso tinha um nome, esse tipo de artimanha que a Prefeitura de Santos fez no texto da lei. Essa prática, conhecida como pagamento em solo criado, é amplamente contestada na doutrina e jurisprudência por violar a garantia constitucional da justa indenização. Vamos para o 3. Violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mesmo que se argumentasse não ser uma desapropriação, a medida ainda seria inconstitucional por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que limitam a discricionariedade do legislador, ou seja, limita a margem de livre agir que o administrador público tem, né, que a lei lhe faculta para fazer os projetos de governo e tudo. Isso é discricionariedade para quem não é da área jurídica. Aí ele segue falando aqui a inteligência artificial, proporcionalidade em sentido estrito. O ônus imposto ao particular é excessivo quando comparado ao benefício gerado à coletividade. O interesse público na caminhabilidade é legítimo, mas não pode ser alcançado impondo um sacrifício desproporcional e concentrado em alguns poucos proprietários, listados no artigo 78, que são forçados a custear e manter uma infraestrutura que é pública. Tá vendo? Não precisa nem comentar, né? Abuso de direito. O gatilho para a obrigatoriedade da passagem é a construção, substituição da edificação existente ou reforma com ampliação, conforme artigo 67, inciso 1. Isso cria um desincentivo perverso. Olha que interessante foi esse raciocínio, essa conclusão da IA. Isso cria um desincentivo perverso. Presta atenção nessa parte. Pune o proprietário que deseja renovar e melhorar seu imóvel, exatamente o oposto do que o nome passagem de renovação urbana sugere. O proprietário que se mantém com uma edificação antiga e degradada, que é o caso da minha cliente, não sofre o ônus. Isso configura um abuso de direito por parte do poder regulador municipal, ou seja, ele incentiva as pessoas que foram afetadas a não renovar seus imóveis, a não renovar os espaços urbanos, porque isso aí também, a renovação dos imóveis é uma coisa que ela melhora para toda a coletividade que está ali em torno, para vizinhos e tudo, né? Porque muitas edificações até antigas, igual essa da minha cliente, é da década de 40, né? Muitas vezes, dependendo da idade do imóvel, se oferece risco para vizinhos, né? Então, você põe uma perversidade dessa em cima dessas pessoas, você faz isso aqui que a inteligência artificial falou, né? Até ela foi capaz de chegar nesse entendimento, né? Que o promotor de justiça não chega e que outros que defendem essa lei absurda também defendem. Pune o proprietário que deseja renovar e melhorar seu imóvel. Exatamente o oposto do que o nome passar de renovação urbana sugere. O proprietário que se mantém com uma edificação antiga e degradada não sofre o ônus. Aquele que quer renovar e construir uma nova, ele sofre, né? Então é um abuso de direito mesmo. 4. Violação do princípio da isonomia. O princípio da isonomia é o princípio da igualdade. O artigo 78 lista de forma taxativa os imóveis e praças afetados pela política. Ao eleger propriedades específicas para arcar com o custo de uma melhoria urbana que beneficiará toda a comunidade, a lei viola o princípio da isonomia e igualdade, previsto no artigo 5º caput da Constituição. A socialização dos bônus, melhor circulação para todos, deve ser acompanhada da socialização dos ônus. O justo seria que o custo para a implantação dessas passagens fosse coberto por toda a sociedade, através de tributos que financiariam a desapropriação formal das áreas necessárias. Você vê que a inteligência artificial aqui ela chega em outro ponto crucial. A conclusão dela aqui, ela chega na conclusão do óbvio, né? Daquilo que é o óbvio para qualquer pessoa que tem um pouco de inteligência, né? De que uma situação dessa, onde se tem essa pretensão de um tipo de equipamento público desse, você teria que desapropriar e fazer a obra. É o que eu já sustentei, né, no processo que eu estou atuando, é o que a própria inteligência artificial falou aqui, né? E é o que o Eli Lopes Meirelles fala na doutrina, que você, quando tem que afetar um local específico, você tem que ir pelo caminho da servidão administrativa ou da desapropriação.
né? Olha lá, o justo seria que o custo para a implantação dessas passagens fosse coberto por toda a sociedade, através de tributos que financiariam a desapropriação formal das áreas necessárias, e não imposto a um grupo seleto de cidadãos. Então, aqui para fechar, conclusão técnica, né, da inteligência artificial. O Instituto da Passagem e Renovação Urbana, da forma como foi concebido na Lei Complementar 1087 de 2019 de Santos, apresenta robustos indícios de inconstitucionalidade. A análise técnica aponta para as seguintes conclusões: natureza jurídica de desapropriação indireta, as obrigações impostas ao proprietário, cessão de uso público, custeio de manutenção, caráter perpétuo, esvazia o conteúdo econômico da faixa de terreno afetada, caracterizando um apossamento administrativo indireto, né? Exatamente isso. É se apossar indiretamente do bem alheio. Tomar o bem do alheio, ser amigo do alheio, né? Violação à garantia da justa indenização. Um modelo de pagamento, entre aspas, via potencial construtivo e benefício fiscal temporário, viola o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, que exige indenização justa, prévia e em dinheiro. Violação à razoabilidade e à proporcionalidade. A medida impõe um sacrifício patrimonial extremo e desproporcional ao proprietário, além de criar um claro desincentivo à renovação urbana, o que é contraditório e irrazoável. Violação à isonomia, ou seja, violação à igualdade. A lei onera de forma excessiva e concentrada um grupo específico de proprietários para gerar um benefício coletivo, rompendo com a distribuição equitativa dos encargos sociais. Qualquer proprietário de imóvel afetado por essa obrigação possui fundamentos jurídicos sólidos para questionar a constitucionalidade da norma judicialmente, seja por meio de uma ação de desapropriação indireta, pleiteando a devida indenização em dinheiro, seja por via de ação declaratória de inconstitucionalidade, para se isentar da obrigação. Então tá aí. Essa é a conclusão, essa é a conclusão dessa análise, né? Muito bem feita, que nem eu imaginava que uma inteligência artificial mais avançada, paga, né? Que ela teria esse tipo de raciocínio tão robusto, né? Tão bem trincado, bem feito, assim, ó. Não precisa, né, ter nem comentários mais em cima. Então, aqui a gente fecha o vídeo 2 que já deu 50, mais de 50 minutos aqui, tá marcando 53 minutos. Vou fechar esse aqui como o fechamento da análise jurídica sobre a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Lei Complementar 1087 de 2019, do Plano de Passagem de Santos, né? Esse material também é direcionado para o seu advogado, para a sua advogada, que junto com o vídeo 2 é um material de base suficiente para entrar com a sua ação de indenização na justiça, exigir a sua justa indenização, senão você vai ficar na mão com um imóvel que não vale mais nada, que na hora que você for botar à venda, querer fazer qualquer coisa nesse imóvel, você não vai poder fazer, e quando você quiser vender, você vai correr imobiliários e tudo, e eles vão te falar que o valor despencou lá embaixo. Um imóvel que, por exemplo, que era 500 mil, um exemplo, vai estar valendo 100 mil, ou talvez até menos. Então, antes que você sofra esse verdadeiro vilipêndio, né? Esse abuso que foi feito, pega esse material, né? O material do vídeo um, vídeo 2, vídeo 3, e põe na mão do seu advogado, da sua advogada, corra atrás, porque tem prazo de prescrição para entrar com essa ação, e corra atrás do seu direito. E vamos derrubar essas narrativas, né? Vamos derrubar todas essas narrativas, essa sem vergonhice da prefeitura ou de quem defende esse plano de passagem do jeito que ele está aí, do jeito que essa lei está, né? Porque a gente não pode, a gente que somos pessoas de bem, pessoas que faz as coisas certas, que paga impostos, né? Que sempre contribuiu para o crescimento da cidade, a gente não pode permitir com que um grupelho de pessoas ali, movido por motivações ideológicas, por coisas escusas até, vou dizer, né? Muitas vezes são movidos por motivações escusas, passa até da ideologia. A gente não pode deixar que esse tipo de gente domine o debate público e coloque, imponha para a sociedade narrativas que não são verdadeiras, né? E a demonstração disso está nesses 3 vídeos e vai seguir nessa sequência de vídeos aí para frente. A partir do vídeo 4 para frente, 5, a gente vai entrar mais ainda a fundo nessa história, trazendo mais detalhes disso tudo. Tem muita coisa cabulosa,
né, que aconteceu em relação ao assunto dessa lei, a essas afetações que o público precisa saber e eu vou gravar. Aos poucos eu vou gravar e vou colocar aqui. Então, muito obrigado por assistir aqui e até o próximo vídeo.